Eis que nós chegamos então ao quinto vídeo da nossa aula, ao quarto tema, o slide número 25, e ao primeiro recurso em espécie de que nós vamos tratar, o recurso ordinário, tá certo? E aí vamos passar aqui para o próximo slide então, que trata já do cabimento. Veja, o recurso ordinário, porque uma parcela da doutrina vai chamar de recurso ordinário constitucional. Vocês vão achar então, por meio da sigla ROC, aí menção a esse recurso, é porque a previsão de cabimento está lá na Constituição Federal. O artigo 102, de novo, cuida da competência do Supremo Tribunal Federal. O artigo 105 da competência do Superior Tribunal de Justiça. No inciso 1º, esses artigos tratam de ações de competência originária desses tribunais. No inciso 2º, que é o que nos importa neste vídeo agora, do recurso ordinário, da competência dessas cortes para julgamento de recurso ordinário. E aí vejam só, ao Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal vai julgar recurso ordinário? É naqueles processos de mandado de segurança, habeas data, mandados de injunção que sejam decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Então, veja você, o artigo 105 da Constituição Federal trata dessas hipóteses lá no inciso 1º, nas alíneas B e H. Competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento dessas ações. Competência originária, mandados de segurança, habeas data, mandados de injunção que começam no Superior Tribunal de Justiça. Mandado de segurança contra o ministro de Estado, por exemplo. Sendo denegatória a decisão, o recurso que cabe contra essa decisão é o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Veja você que coisa interessante. Nessa hipótese, o Supremo Tribunal Federal exercerá ampla cognição. Ele exercerá as funções próprias de um tribunal de apelação. É uma expressão daquele princípio do duplo grau de jurisdição. Para dizer de maneira ainda mais direta, aqui não vale aquela limitação ao reexame de prova. Não conheço do recurso porque é necessário o revolvimento da matéria fático-probatória. Não, aqui não. Isso faz sentido lá em recurso extraordinário, nós já vamos tratar disso, vamos entender por quê. Aqui não. Aqui faz parte da função institucional do Supremo Tribunal Federal uma ampla cognição sobre as alegações de fato, sobre os elementos de prova também. É por isso que esse recurso é chamado de ordinário. Aqui o Supremo Tribunal Federal está fazendo um juízo tanto de fato quanto de direito. Tá certo? E a competência do Superior Tribunal de Justiça. Aí nós vamos ter duas. E vejam que a coisa é interessante. A primeira é semelhante à do Supremo Tribunal Federal de que nós já acabamos de tratar. Olha só, competência do Superior Tribunal de Justiça para conhecer recursos ordinários. Quando se tratar de recurso interposto contra decisão aí proferida em mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, ou seja, para os pelos tribunais de apelação em geral, pela tal da segunda instância nossa aí. Se for na Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Se for na Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Quando denegatória a decisão. Então eu tenho um mandado de segurança que começou no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Se for denegatória a decisão, o recurso que cabe é o recurso ordinário, diretamente para o STJ, que também exercerá aqui as funções que seriam próprias de um tribunal de apelação, com ampla cognição, inclusive, sobre alegações de fato, sobre elementos de prova e tudo mais. Tá certo? A gente vai ver no artigo 108, inciso 1º, na linha C da Constituição Federal, o artigo 108 trata de competências dos tribunais regionais federais. Então, competência do Tribunal Regional Federal aí para julgamento de mandato de segurança e de maneira originária. A gente tem algo semelhante nos tribunais de justiça. Você quer ver uma coisa? Vai impetrar um mandado de segurança contra juiz aqui de 1º grau. A competência é do tribunal aí ao qual ele está hierarquicamente ligado, ou o Tribunal de Justiça do Estado ou o Tribunal Regional Federal.
E quando eu digo Tribunal de Justiça do Estado, obviamente que aí também o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando se trata aí de Distrito Federal ou de território, atualmente território nós não temos nenhum, né? Então, mas se a gente estiver falando de justiça estadual, territorial ou distrital, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Vejam que é uma situação até prosaica, né? Impetrado mandado de segurança contra o juiz, tendo como autoridade coatora e o juiz de primeiro grau, a competência originária é do Tribunal de Justiça ou Regional Federal, ao qual ele está hierarquicamente ligado. Em sendo denegatória a decisão, o recurso cabível é o recurso ordinário, que também vai ser chamado aí de recurso ordinário constitucional, tá certo? Mas tem uma outra possibilidade de recurso ordinário para o STJ, que aí se divide em duas. Prestem atenção nisso aqui, que aí é diferente. Aqueles processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou então organismo internacional, e de outro lado, município ou pessoa que seja residente ou domiciliada aqui no Brasil. Veja, não precisa ser brasileira a pessoa, basta que ela seja residente ou domiciliada aqui no Brasil. Então, de um lado, Estado ou organismo internacional, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada aqui no Brasil. Essas ações são de competência da Justiça Federal de primeiro grau, para tramitar em primeiro grau. Aí de início, aliás, a competência originária para essas ações é da Justiça Federal de primeiro grau, está lá no artigo 109 da Constituição Federal. Contra as decisões proferidas nessas ações, cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça como recurso ordinário. Vejam só vocês que coisa interessante. É o Superior Tribunal de Justiça exercendo as vezes próprias de Corte de Apelação, de Tribunal de Apelação. Você tem um pulo aí do Tribunal Regional Federal. O recurso é diretamente para o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a Constituição Federal assim determina. Simplesmente. E vejam que coisa interessante. É esse recurso ordinário que cabe contra a decisão final, contra a sentença que for proferida nessa decisão, sendo de procedência ou de improcedência, diferente da outra que a gente estava falando até agora, que é só quando denegatória a decisão. Aqui não. Sendo de procedência ou de improcedência ou de parcial procedência, cabe esse recurso ordinário. Mas tem um outro detalhe. Contra as decisões interlocutórias que comportam agravo de instrumento, cabe também recurso ordinário, na forma de agravo de instrumento. Então veja, se nessa hipótese do processo lá que tramita na Justiça Federal de primeiro grau, entre Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, município brasileiro ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil de outro lado, se o recurso ordinário é interposto contra a decisão final, ele segue todo o procedimento de apelação. Deve ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça independentemente de exame de admissibilidade. O procedimento é todo de apelação. Portanto, ele é interposto na origem, nos próprios autos e tudo mais. Contra as decisões interlocutórias que comportam agravo de instrumento, aí o recurso é recurso ordinário por previsão da própria Constituição, mas o procedimento aplicável é o procedimento do agravo de instrumento. Ou seja, ele é interposto diretamente lá no Superior Tribunal de Justiça. Se não tramita em meio eletrônico na instância de origem ou de destino, é necessário formar um instrumento, é necessário depois providenciar, juntada das razões do recurso protocolado na primeira instância, tudo aquele procedimento próprio do agravo de instrumento. E quanto que é que vai caber o agravo de instrumento, professor? Bom, isso é uma das maiores confusões do atual Código de Processo Civil, né? Mas só para te ajudar a lembrar aqui, a lista do rol que pretendeu o legislador taxativo, está lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, mas a gente tem que lembrar da leitura determinada até o momento, pelo menos, lá pelo tema repetitivo 988 do próprio STJ, ou seja, vai caber agravo de instrumento quando a parte conseguir demonstrar que existe aí uma urgência, que pode haver uma inutilidade do recurso depois, se for aguardar
para ele ser recorrido na forma do artigo 1009, parágrafo 1º lá, que é no momento de recorrer contra a sentença, esse tipo de coisa, tá certo? Então, rol do 1015 com as observações aí que constam lá do tema repetitivo 988 do próprio Superior Tribunal de Justiça sobre o cabimento do agravo de instrumento. Então, voltando, a segunda hipótese de cabimento aqui do recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, desses processos que tramitam na Justiça Federal no primeiro grau de jurisdição, Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, município brasileiro, pessoa residente ou domiciliada no Brasil de outro lado, contra a sentença cabe recurso ordinário, segue o procedimento da apelação. Contra decisões interlocutórias que comportem agravo de instrumento, cabe recurso ordinário, mas segundo o procedimento do agravo de instrumento. Tá certo? E, de novo, essa discussão do rol do agravo de instrumento é das mais interessantes que a gente tem no novo Código de Processo Civil, mas infelizmente não é o objeto da aula de hoje. Se alguém tiver dúvida, pode depois me mandar aí comunicações e tudo mais que a gente pode dialogar por fora aí, tá bom? Sobre o procedimento, então a gente já falou aí da aplicabilidade, né, do procedimento próprio da apelação, do procedimento próprio do agravo de instrumento. Em geral, o que vai caber então é esse procedimento da apelação. Para o Supremo Tribunal Federal cabe conforme o procedimento de apelação, tá certo? É um recurso que não tem efeito suspensivo. Tá bom? Ele não tem efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional, segundo o próprio Código de Processo Civil. Tá bom? Vai depender de demonstração aí de probabilidade do provimento do recurso, de risco de dano ou de ineficácia e tudo mais, ou seja, aquele momento em que a gente praticamente fala melhor latim do que português, né, vai depender de demonstração de fumus boniuris, de periculum in mora. Tá certo? Quando ele seguir o procedimento de apelação, vige aqui também o princípio da causa madura, aquele que está lá no artigo 1010, parágrafo 3º, por aí, que é: se houve extinção sem julgamento do mérito, ou uma pronúncia de prescrição ou de decadência, ou então ofensa ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão, esse tipo de coisa, tendo condições, a Corte de Destino deve já julgar o mérito. Há uma séria controvérsia sobre isso, implicar supressão de instância, que então haveria uma inconstitucionalidade, mas essa é a ideia que está lá no Código de Processo Civil, pelo menos, e como a gente já até mencionou, quando aí observa o procedimento próprio do recurso de apelação, não fica sujeito ao exame de admissibilidade perante o juízo a quo, o juízo original. Tá certo? Lembrando aqui, o prazo é de 15 dias, isso dentro do Código de Processo Civil vale para qualquer recurso, nós vamos chamar um pouco a atenção aí quando for necessário, tá? Mas dentro do Código de Processo Civil vale para qualquer recurso, com exceção dos embargos de declaração, que tem o prazo de 5 dias. Esse é um recurso que depende de preparo também, então tem que ir acompanhado aí dos comprovantes do recolhimento das custas, ou então ser formulado o pedido de gratuidade de justiça, dos benefícios da gratuidade de justiça, ou de manutenção desses benefícios, esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, dar uma olhada em 4 decisões aqui que parece-me que chamam a atenção, ou seja, a gente vai, nessa parte da aula em que nós estamos tratando de recursos em espécie, nós vamos trazer também decisões do Supremo Tribunal Federal, quando possível, do Superior Tribunal de Justiça, para chamar atenção para alguns pontos aqui, para ilustrar. Quem quiser ter acesso ao inteiro teor desses acórdãos, que é importante para a gente realmente se aprofundar, aí a gente vai ter excelentes motivos para fazer trabalhos de conclusão, escrever artigos e tudo mais. Esse material está ficando à disposição de vocês, tá certo? E aí, lá embaixo de cada uma das decisões tem o número, a identificação do procedimento, o número, quando foi julgado, quem foi o ministro relator e tudo mais, para você conseguir localizar lá no site do STJ ou então no site do STF, sem maior dificuldade. Se você tiver alguma dificuldade, tem aí os meus contatos, entre em contato comigo, tá bom? Então vamos lá, a primeira delas:
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de outubro do ano passado, e dizendo o seguinte, que as hipóteses em que é cabível o recurso ordinário na forma de agravo aí diretamente para o STJ, elas estão determinadas lá no artigo 1027, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O outro agravo é o agravo em recurso especial do 1042, de maneira que, em outras situações qualquer, a pessoa que tem uma ação judicial tramitando, vai interpor agravo de instrumento, interpõe diretamente lá no STJ, e só lembrando aqui, nessas hipóteses aí do 1027, parágrafo 1º, elas também estão antes lá na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 2º. De toda forma, a pessoa que interpõe agravo de instrumento diretamente para o STJ fora dessas hipóteses está cometendo um erro grosseiro. Erro grosseiro implica, e não tem fungibilidade quando o erro é grosseiro. Aí implica o não conhecimento do recurso, você pode ter trânsito em julgado de questão e tudo mais, tá certo? Então tem que tomar um cuidado danado com isso. A próxima, de novo falando aqui de erro grosseiro, então uma decisão lá de setembro do ano passado também, vocês podem dar uma olhada, tá certo? Aqui foi uma situação em que houve uma oposição de uma exceção de pré-executividade na primeira instância, foi negativa a decisão, recurso de agravo de instrumento interposto lá para o STJ. Não é hipótese de cabimento, erro grosseiro, enorme prejuízo para o cliente, porque veja que mesmo que ele tiver razão no mérito, essas razões não chegarão a ser conhecidas, ele pode precisar aí de ação rescisória, ou ele pode precisar tentar atravessar aí um cabimento de querela nulitatis, pode ser uma tragédia, veja, pode dar inclusive responsabilização do advogado por erro grosseiro. Para a gente vale mais ou menos aquilo que vale para os médicos, né? A gente tem uma responsabilidade de meio, mas quando o erro é grosseiro, a gente assume responsabilidade. Tem pipocado umas ações assim, principalmente lá no estado de São Paulo, tem que tomar cuidado, tá bom? Depois, a próxima, que, como a gente disse, quando o recurso ordinário ele é interposto segundo o procedimento do recurso de apelação, não cabe ao tribunal de origem pretender fazer exame de admissibilidade desse recurso. Ele deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, conforme o caso, independentemente de juízo de admissibilidade. Se o tribunal de origem faz juízo de admissibilidade e pretende barrar o recurso, há um desrespeito à competência dessas cortes superiores, conforme o caso. E aqui, decisão lá de abril de 2019, falando exatamente disso, aqui do cabimento de uma reclamação, de uma ação de reclamação, para garantir o seguimento ao recurso anteriormente interposto pela via da reclamação, que é uma ação judicial, não é recurso, não é incidente processual, mas pela via da reclamação, que aqui é chamada de reclamação constitucional, para garantir a competência do Superior Tribunal de Justiça, que no caso é interessante, né? E uma última decisão que eu trouxe para vocês aqui ainda sobre o recurso ordinário, né? Falando da importância também no recurso ordinário do exercício da dialeticidade recursal, da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena aí de não conhecimento do recurso na forma do artigo 932, inciso 3º, ou seja, falta pressuposto processual objetivo de admissibilidade recursal, quando o recurso é mera repetição daquilo que se disse antes, sem um efetivo diálogo aí com a decisão recorrida, tá certo? Em seguida, nós voltamos no próximo vídeo tratando aí de outros recursos, tá bom?